A paz do Senhor a todos, estamos dando início agora a mais uma entrevista de bate-papo do curso de formação de discipuladores. Desta feita, além da presença do nosso presbítero Tiago Cavalcante, temos também a presença do pastor Kemuel Lima. O pastor Kemuel Lima é o primeiro vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Cordeiro, Rio de Janeiro, e também é bacharel em Teologia e Direito e mestrando em Teologia. Além de ser autor de diversos livros na área de discipulado, e palestrante na área de discipulado e EBD. Pastor, seja muito bem-vindo e faça as suas considerações iniciais. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, mais uma vez queremos aqui destacar nossa alegria de participar desse curso de formação do discipulador, ou desse curso de formação para discipuladores, para consolidadores da fé, e me sinto muito alegre de fazer parte dessa equipe e que a nossa vida possa contribuir com o seu ministério, com a igreja local, que Deus os abençoe poderosamente. E que a paz de Deus, que a presença de Deus esteja conosco nesse bate-papo, e enviamos aqui o nosso abraço a todos os organizadores, a todos os nossos amados líderes que abrem oportunidade para estarmos aqui ministrando aulas e também participando desse bate-papo. Deus abençoe o presidente da igreja, Deus abençoe os organizadores desse curso, e nós estamos participando com muita alegria em nossos corações. Presbítero Tiago Cavalcante, seja muito bem-vindo, faça suas considerações iniciais. Pai do Senhor Aldo, Pai do Senhor alunos, estamos prontos para participar desse momento de buscar uma reflexão mais prática sobre esse importante assunto, após aí também essa prova que todos passaram da matéria número 8, uma matéria importantíssima para o desenvolvimento dessa formação. Então vamos agora à análise do nosso palestrante para as perguntas que os alunos foram conduzidos a julgarem se são verdadeiras ou falsas, lembrando que essas perguntas foram extraídas desse livro Ensinando para Transformar Vidas, mais precisamente no capítulo 5. Inclusive, o capítulo 5 do autor Howard Hendricks, ele tem forte ligação com o encontro número 2, que tem por título Ensinando a Obedecer, e agora nesse encontro número 8, que tem por título Alvo de Influenciar Pessoas. Hoje nós vamos fazer de uma forma diferente. O próprio pastor Kemuel Lima, que é o palestrante desse encontro, ele vai fazer a leitura das perguntas e vai dar as respostas de acordo com a avaliação verdadeiro ou falso. E tem aqui uma pergunta que é feita a nós e que nós queremos também trazer a nossa posição sobre itens, verdadeiro ou falso. Temos aqui então o primeiro item que diz assim: transferir conhecimento de intelecto para intelecto é a coisa mais simples do mundo, mas fazer esse trajeto pela via do coração é bem mais difícil, mas também bem mais compensador. Aliás, opera transformação de vidas. Essa frase é retirada do livro de Howard Hendricks, do livro Ensinando para Transformar Vidas, na página de número 92. Para analisar a veracidade do item abaixo, além da declaração de Hendricks, citada acima, considere o significado bíblico para a expressão coração, a totalidade do ser humano, englobando o intelecto, a emoção e a vontade. Julgue o item a seguir. O ensino que realmente causa impacto em quem recebe não é o que passa de uma mente para outra, mas de um coração para o outro. Em outras palavras, os maiores comunicadores não são os que possuem maior conteúdo ou maior inteligência, mas aqueles que, ao comunicar, fazem-no com todo o seu coração e atingem todo o ser daqueles que o ouvem. Realmente, esse item aqui é verdadeiro. Por que esse item é verdadeiro? Porque o ensino não é apenas transferir conhecimento. O ensino não é apenas uma transferência de saberes, mas o ensino lida diretamente com a formação do ser. E uma coisa que a gente não pode esquecer no tocante a ensinar, no tocante a discipular, é que antes de alcançarmos a mente das pessoas, nós precisamos alcançar o coração delas. Lembra, no caminho de Emaús, Jesus Cristo conversando ali com 2 discípulos no caminho de Emaús, depois Jesus chega até Emaús com aqueles discípulos, participa de uma refeição com eles, e eles lembram. O que eles lembraram? Eles lembraram de que aquele que partiu o pão, eles viram que era Jesus. Mas eles disseram que, lembra, quando ele caminhava conosco e abria as Escrituras, quando ele falava, quando ele ministrava, ardia o nosso coração, queimava o nosso coração. Ou seja, o ensino de Jesus no caminho de Emaús foi um ensino que queimava
coração, que ardeu o coração dos discípulos. E da mesma forma, o discipulador, o professor da escola bíblica dominical, ao ministrar uma aula, ao ministrar um encontro de discipulado, a mensagem precisa queimar o coração dos alunos, precisa arder o coração dos alunos. Mas para que a mensagem venha queimar o coração dos alunos, é necessário que a mensagem primeiro venha arder, venha queimar os nossos corações. Segundo item, também do escritor Howard Hendricks, diz assim: toda aprendizagem começa ao nível da emoção. As pessoas absorvem aquilo que se sentem interessadas em absorver e rejeitam o que querem rejeitar. Se têm uma atitude positiva em relação a determinada coisa que ouvem, tendem a acatá-la. Mas se têm para com ela uma atitude negativa, a tendência é fugir dela. Se temos sentimentos negativos para com alguém, rejeitamos tudo o que ele diz, pois rejeitamos a pessoa dele. Com base na declaração de Howard Hendricks, julgue o item a seguir. O caráter do professor gera confiança no coração do aluno. Quando o aluno percebe a qualidade de vida do professor, reconhece que ele tem algo a oferecer-lhe, sente que pode confiar nele. Esse item é verdadeiro ou é falso? Esse item aqui é verdadeiro. Imagina como que alguém vai nos receber em sua casa para nós ministrarmos uma aula sobre discipulado, para nós ministrarmos uma aula ou uma lição sobre discipulado, sobre Jesus, sobre a pecaminosidade do homem, sobre quem é Jesus, sobre a vida eterna. Como que nós vamos ministrar uma aula? Como que vamos entrar na casa de alguém se ela não confia em nós? Como que as pessoas vão abrir as suas casas para nós se elas não confiam em nós? Como que uma classe, uma sala de escola dominical com várias pessoas, com vários alunos, como que eles vão receber o Evangelho de Cristo? Como que eles vão acreditar na mensagem que pregamos se eles não confiam em nós como pessoas? Se nós não somos pessoas confiáveis, também as pessoas não confiarão naquilo que ministramos. Por mais que a mensagem seja verdadeira, por mais que a Bíblia seja verdadeira, mas se ela for ministrada por quem não vive, se ela for ministrada por quem não acredita nela, se ela for ministrada por quem não a leva com seriedade, não a cumpre com seriedade, isso vai comprometer a qualidade do ensino. Se nós não temos qualidade de vida no sentido de compromisso com Deus, também a qualidade do nosso ensino ficará comprometida. Por isso, quando o aluno percebe que o professor é de confiança, o seu coração naturalmente abre para ouvir e para receber a mensagem ministrada pelo professor. Então, o item 2 é verdadeiro. 3. Item 3. Porque os discípulos de Jesus o seguiam. É muito simples. Ele os amava. Os evangelhos afirmam isso. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se dela. Todas as pessoas, homens, mulheres, jovens e crianças, sentem-se atraídas para uma pessoa que as ama. Palavras também de Howard Hendricks. Com base na declaração de Howard Hendricks, julgue o item a seguir, o item de número 3. A nossa afetividade gera no aluno a motivação para aprender. Quando o aluno sente que o professor o ama, dispõe-se a seguir os seus ensinamentos. Em geral, os alunos não têm interesse pelo que o professor tem a comunicar, a menos que percebam o interesse do professor pelas suas vidas. Esse item de número 3 é um item verdadeiro. Nós, professores da escola bíblica dominical, e nós, discipuladores, precisamos, à semelhança de Jesus, precisamos ter compaixão das pessoas, ter simpatia, empatia. Precisamos amar as pessoas. E as pessoas não apenas precisam ser amadas, mas elas também precisam se sentir amadas. E as pessoas que ouviam Jesus, as pessoas que estavam próximas de Jesus, elas não apenas ouviam a mensagem que Jesus ensinava, mas elas também se sentiam amadas pelo mestre, elas se sentiam amadas pelo professor. E quando nós, e você deve ter tido experiência dessa natureza em sala de aula como aluno, quando um professor transmite, quando o professor ministra uma aula e a gente sente que há amor naquela fala, há amor naquela conduta, o nosso coração se abre para a atenção. O nosso coração se abre para receber. Lembro que eu tive, durante um tempo na minha vida, eu tive um problema muito sério com a matemática. Então, eu tinha bloqueio no tocante à matemática. Ainda hoje, eu não sou expert em matemática, mas não tenho medo dela e nem trauma mais. Mas durante um tempo na minha vida, na minha infância, eu tive um trauma com a matemática, onde todo professor que entrava na sala de aula, ou professora de matemática, eu já tinha bloqueio. Até que no ensino médio, eu encontrei um professor que eu me mostrei resistente para aprender, me mostrei bloqueado para aprender, e ele deixou os alunos irem embora para o intervalo, para o recreio, né? E sentou comigo na hora do intervalo, e ele aquietou meu coração, dizendo, olha, é muito mais simples do que você imagina.
A partir daquele ato, daquela atitude do professor, o meu coração se abriu para a matemática. Mas por quê? Se abriu para a matemática porque o professor demonstrou atenção à minha pessoa. O professor demonstrou carinho à minha pessoa. E da mesma forma a palavra de Deus. Os alunos precisam entender que nós os amamos. Os alunos precisam se sentir amados. E eles se sentindo amados, eles terão mais facilidades para ouvir o Evangelho de Cristo, para receber a palavra de Deus. Entrando agora no item 4. A mais simples definição de aprendizagem que eu conheço é: aprender é modificar, ensinar é levar alguém a aprender. Existe uma relação básica entre ensinar e aprender. É o processo ensino-aprendizagem, algo conjugado, ligado por hífen. Os dois termos são inseparáveis. Se o aluno não aprende, isso significa que nós não ensinamos. Basicamente, aprender opera mudanças em nossa forma de pensar, sentir e agir. A aprendizagem significa que houve mudança na mente, nas emoções e na vontade. Palavras de Howard Hendricks, livro Ensinando para Transformar Vidas. Com base na declaração de Howard Hendricks, julgue o item a seguir. A eficiência do nosso ensino deve ser avaliada com base naquilo que o professor faz, e não no que o aluno faz em decorrência da nossa prática didática. Esse item aqui é falso. Porque não basta apenas o professor ensinar. Por isso que tem aquele jogo de palavras, ensino-aprendizagem. Ensino-aprendizagem. Nós não podemos assumir uma classe de escola dominical e também não podemos assumir uma classe de discipulado, também não podemos entrar na casa de alguém para discipular, apenas para transmitir conhecimento, apenas para dizer que a gente conhece a Bíblia. Não é apenas o ensinar, é também o aprender. O professor precisa ter o compromisso de ensinar e precisa também ter o compromisso de verificar se o aluno está aprendendo. Então, não é apenas o professor fazer, não é apenas o professor mostrar, é também o professor ter o cuidado de verificar se o aluno entendeu, se o aluno aprendeu, se o aluno compreendeu e se o aluno está praticando aquilo que foi ensinado. Então, não basta apenas o professor fazer, é necessário que o aluno também faça, que o aluno também aprenda. É ensino-aprendizagem. 5. Item 5. Parece que alguns professores vivem num mundo irreal, totalmente alheios aos alunos, pois eu os desafio a mergulhar na vida deles. Com um relacionamento distante, podemos impressionar algumas pessoas, mas se quisermos causar impacto, temos de nos aproximar delas. Quanto mais próximos estivermos deles, maior e mais permanente será o impacto que causaremos. Howard Hendricks, livro Ensinando para Transformar Vidas. Com base na declaração acima do autor Howard Hendricks, julgue o item a seguir. Quanto melhor conhecermos as dificuldades dos nossos alunos, mais aptos estaremos para conduzi-los no processo de ensino-aprendizagem. Essa tarefa vai exigir grande dedicação pessoal e muito tempo. É aí que inúmeros professores desistem. Mas não existe uma fórmula mágica. Para ensinar bem, é preciso pagar o preço. Temos de estar dispostos a dedicar a vida a isso. Esse item 5 é verdadeiro. O professor da escola dominical, o discipulador, aquele que cuida dos novos crentes, que cuida dos novos irmãos, nós que somos cuidadores e nós que somos consolidadores da fé, nós temos de ter o cuidado de conhecer o aluno. Não apenas ensinar numa sala de aula e não apenas ensinar numa sala, de estar numa casa, mostrar que sabemos a palavra, mas nós precisamos conhecer o aluno na sua inteireza, conhecer o seu local onde ele mora, conhecer o seu habitat, conhecer a sua família, conhecer a sua realidade. Tudo isso cooperará para a qualidade do ensino. Às vezes, o discipulador ou professor da escola bíblica dominical está ali ensinando numa classe de escola dominical para 10, 15 alunos. Naquela sala pode ter filho de milionário. Naquela sala pode ter filho de pessoas muito ricas. Mas também naquela sala pode ter pessoas cujo pai está desempregado. Pode ter aluno passando necessidade. Pode ter aluno passando fome. Naquela sala tem alunos saudáveis. Mas naquela sala também pode ter alunos gravemente enfermos, fazendo algum tratamento. Então, quando o professor conhece o aluno, conhece o contexto do aluno, conhece a realidade do aluno, com certeza o aluno se sente amado e, da mesma forma, isso demonstra o preço, a dedicação, o empenho do professor em construir relacionamento. O professor da escola dominical e o discipulador precisam construir relacionamento. Relacionamento com o aluno, relacionamento com o discípulo, relacionamento com a família do discípulo. Isso gera proximidade. E é na proximidade que o amor é demonstrado. E é na proximidade que o ensino causará maior impacto. Então, grava muito bem isso. Esse item 5, ele é verdadeiro. Compreender discipulado como uma prática de influência nos auxilia na prática de fazer discípulos.
Isso, consequentemente, nos torna ajudadores de pessoas a seguirem Jesus. E aí eu quero usar aqui um livro, na página 125, eu peço que você abra o livro Formação do Discipulador, na página 125, faz uma referência ao Mark Dever, a esse livro aqui, que está aí na bibliografia desse livro Formação do Discipulador. Diz assim: discipular é auxiliar outras pessoas a seguir Jesus ao exercer deliberadamente uma boa influência espiritual sobre elas. E aí nós precisamos entender que, quer queiramos ou não, nós somos agentes de influência, de forma involuntária ou deliberada. E aí nós, como cristãos e discípulos de Cristo, precisamos fazer a escolha correta e em que direção nós queremos influenciar essas pessoas. E principalmente se é de forma deliberada ou de forma involuntária. Os encontros, eles têm seguido a direção de fazer você pensar e entender que nós somos sal da terra e luz do mundo. Portanto, você precisa, de forma deliberada, intencional, influenciar pessoas de maneira positiva a seguirem a Jesus. Inclusive, o que me chamou muito a atenção nessa aula do pastor Kemuel Lima, e eu fiz uma anotação aqui, quero compartilhar com você um pequeno trecho, diz assim: o compromisso de ser discípulo de Jesus já o torna um influenciador para a bênção na vida das pessoas. Independente se a gente prega ou não, se a gente ensina ou não, quando a gente obedece a palavra e vive como sal da terra e luz do mundo, nós já estamos influenciando. E aí, para refletirmos um pouco mais sobre essa afirmação do pastor Kemuel, eu quero ler com você aqui na Bíblia de Estudo do Discipulado. É muito boa essa Bíblia, inclusive é uma referência feita pelo pastor, uma indicação do pastor Joari Carlesso. Aqui em Mateus, peço que você abra, capítulo 16, versículo 13 a 16, diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina e coloca embaixo da mesa, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Então agora eu quero fazer duas perguntas, tanto para o pastor Kemuel Lima responder, quanto para o presbítero Tiago Cavalcante. E aí eu fiz uma anotação aqui de duas perguntas. Assim, de acordo com esse texto lido de Mateus e a definição de Mark Dever, como nós podemos associar fazer discípulo ao desafio de sermos sal da terra e luz do mundo? Primeira pergunta. Segunda, e como todo esse entendimento reforça a doutrina e a cultura de fazer discípulo na vida de um autêntico discípulo de Jesus? Quando eu olho para essa frase e também para essa pergunta, eu preciso entender uma coisa. Antes de eu fazer discípulo, eu preciso ser discípulo. Antes de viver o Evangelho de Cristo, eu preciso crer no Evangelho de Cristo. Então, o ser discípulo vai gerar o fazer discípulo. O crer no Evangelho de Jesus me permitirá viver o Evangelho de Jesus. Então, o fazer discípulo tem de ser precedido pelo ser discípulo. E algo muito importante que eu preciso destacar aqui é que o professor e o discipulador precisam entender o quê? Que a doutrina faz a cultura. Não é a cultura que faz a doutrina, é a doutrina que faz a cultura. Se eu creio que o discipulado, se eu creio que o fazer discípulo é uma doutrina bíblica, é uma doutrina cristã, é uma doutrina de Cristo, então, eu obedecendo essa doutrina, eu vou cultivar essa cultura, eu vou cultivar essa doutrina. O cultivo da doutrina, a obediência à doutrina vai gerar uma cultura. A cultura nada mais é do que a vivência, nada mais é do que a prática. E algo muito interessante, eu preciso dizer também, é que naquele vídeo do pastor Stan Toller, me chama a atenção algumas coisas. Quando ele fala que os princípios são eternos, mas a visão é dinâmica. Ou seja, os princípios, a doutrina é eterna, a doutrina permanece para sempre, mas a visão ela é dinâmica, né? A visão ela passa pelo dinamismo, ela passa pelo aperfeiçoamento.
E agora, o que me chama a atenção aqui, também nesse vídeo, é sobre a influência positiva que o discipulador precisa exercer sobre o discípulo. E algo que me chamou muita atenção na palavra do pastor Stan Toller, desse grande mestre da palavra de Deus, é quando ele diz que ele gasta 1 hora todos os dias para encorajar alguém. Gasta 1 hora todos os dias para exortar, para estimular, para encorajar. E gasta 15 minutos ao telefone para fazer a mesma coisa, encorajar. E ele ainda prossegue dizendo que ele fala da importância que é de se ligar para o aluno na data do seu aniversário, aniversário de casamento, enfim. São coisas que vão marcando o aluno. São coisas que vão construindo o relacionamento, que vão aproximando o discipulador do discípulo. Agora, nós podemos sim associar o fazer discípulo ao desafio de sermos sal da terra e luz do mundo. Se o sal for insípido, nós teremos uma influência negativa. Se o sal não salgar, se o sal não servir para temperar, significa que nós exerceremos uma influência negativa. Agora, se o sal conservar o seu sabor, se o sal conservar o seu valor, se o sal conservar o seu teor, o sal vai influenciar positivamente o seu local, ou onde ele for inserido, onde ele estiver inserido. Assim também é o discipulador. Se ele guardar o seu teor, se ele conservar o seu valor, se ele conservar a sua essência para temperar, para continuar temperando, mostra o que para nós? Que o discipulador, ele vai influenciar o discípulo, não apenas por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. Você discipulador, eu discipulador, você professor e eu professor, eu preciso entender que a influência na vida do discípulo, ela acontece de forma voluntária, mas também de forma involuntária. Ou seja, em nossa maneira de viver, em nosso comportamento, em nossas atitudes, os discípulos já vão absorvendo, já vão observando e já vão sendo positivamente influenciados pelo nosso bom testemunho. Excelente, pastor Kemal Lima. Nós concordamos com a conexão que a gente pode fazer com o desafio estabelecido por Jesus de sermos sal da terra e luz do mundo, com o desafio que o discipulador tem de influenciar pessoas. De forma que, se nós somos discípulos de Jesus, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. E se nós formos viver o discipulado de Jesus na nossa vida, o viver os ensinamentos de Jesus, o seguir os passos de Jesus, o ter o mesmo sentimento de Jesus, o de se entregar a um processo de crescimento, de amor ao próximo, nós vamos estar desenvolvendo o discipulado, influenciando as pessoas ao nosso redor, com a nossa maneira de viver, como Paulo falou aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, ele exorta os irmãos, dizendo que, como recebeste de nós, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, assim andai, para que abundeis cada vez mais. Então, o nosso estilo de vida, a nossa prática diária, vai gerar valor, vai influenciar, vai contagiar as pessoas ao nosso redor, principalmente porque vamos ter a intenção deliberada de cuidar, de apacentar, de zelar, de amar, de admoestar, de exortar, de aconselhar, de edificar uns aos outros. E de forma que, se agirmos como discipulador, estaremos sendo como sal que cumpre o seu papel de salgar. E se tivermos agindo como um cristianismo privatizado, um cristianismo voltado apenas para o seu eu, para as nossas próprias necessidades, os nossos próprios desejos e lutas, nós não estaremos mais influenciando e salgando ou iluminando a vida das pessoas como luz da terra, como luz do mundo e luz e sal da terra. Não vamos estar mais contribuindo com as pessoas ao nosso redor. E pensando na vida de um professor de escola bíblica dominical, nós entendemos, como falamos lá na página 129 do livro de formação, que ensina melhor quem ensina menos e influencia mais. A verdadeira missão de quem ensina é criar condições para que o aluno aprenda sozinho. É despertar a mente do aluno para que ele se empenhe para buscar o conhecimento e a prática do conteúdo estudado. Então, eu lembro de um professor que eu tive nos estudos de preparação para o concurso da área fiscal. O nome do professor chamava-se Severino Ramos. Ele era um professor de contabilidade lá em Recife. E esse professor muito influenciou não só a minha vida, mas a vida de todos os alunos que passaram por ele. Ele
Eu lembro que quando eu estava iniciando minha preparação, eu tive a oportunidade de ser mentoreado por um amigo meu que tinha acabado de passar na área fiscal, e ele destacou para mim: Tiago, de todos os cursos que eu fiz, o mais importante que eu recomendo fortemente você fazer é o de contabilidade com o Severino Ramos. Você vai avançar muito em direção à sua aprovação, e é interessante que mesmo as pessoas formadas em contabilidade, quando passam pelo curso dele, testificam um profundo crescimento na área e estão extremamente agradecidos. Quanto mais nós, que não éramos formados na área, éramos engenheiros, e tivemos esse direcionamento. Ao chegar no curso, nós fomos extremamente sacudidos pela história de vida daquele professor. Muito mais do que uma didática perfeita, muito mais do que um material extremamente bem elaborado. Aquele professor, ele conseguia ter a meta na sua aula de sempre estar impulsionando os seus alunos. Então, de 2 horas de aula, tinha aula que ele passava 40 minutos conversando sobre o exemplo pessoal dele, sobre as superações que ele teve na área do concurso, o quanto que ele lutou, o quanto que ele sofreu, o quanto que ele se superou, da onde ele saiu, aonde ele chegou. E aquela forma dele influenciar, incentivar e tocar no coração dos seus alunos, servia sempre para recuperar os alunos que estavam se arrefecendo na vontade, no desempenho, no andar diário ali, no compromisso da aprovação. Então, aqueles alunos que vinham a 30 e a 40 km por hora, ele conseguia puxar para 60 e a 70. E os alunos que já vinham extremamente motivados, a 80, a 85, ele conseguia puxar para 95, 98. Então, a aula dele era sempre uma injeção de ânimo, sempre um chacoalhar na vida dos alunos, para trabalhar o aspecto motivacional, o aspecto da determinação, do foco, da resiliência, da superação. E a vida dele era um testemunho vivo, da onde ele veio, o que ele superou, o que ele passou. Então aquilo nos contagiou, aquilo nos influenciou, aquilo nos impulsionou. Em paralelo a isso, o material dele era um material extremamente completo em termos de bateria de exercício, e de forma que, com as chacoalhadas que ele dava na sala de aula, ele conduzia os alunos a ter uma extrema dedicação extra classe para realmente fazer aquela bateria de exercício, e isso levava os seus alunos a ter um profundo crescimento na área que ele lecionava. Então aquele professor estava sendo um ponto de influência, ele estava ministrando muito mais do que um conteúdo, ele estava ministrando aos corações do seu aluno, ele estava salgando a vida dos seus alunos, ele estava trazendo luz de esperança, de determinação, de foco, de resiliência, a alunos que estavam cansados, alunos que estavam fatigados, alunos que estavam sem esperanças. Então eu guardo com muito carinho que não foi um professor na área do estudo bíblico, foi um professor na área, como falei, na área de estudo para concurso, mas foi um professor que marcou a minha vida, que me influenciou, que me impulsionou para eu alcançar resultados nessa área de concurso, e que é um exemplo, é um referencial de alguém que está preocupado em não somente transmitir um conteúdo para os seus alunos, mas está compromissado, no caso dele, compromissado com a aprovação, que os seus alunos tivessem aprovação. E no nosso caso, no nosso contexto da Escola Bíblica Dominical, estamos compromissados com o reino de Deus, com o crescimento do reino de Deus, com a santificação do nome do Senhor Jesus, com o crescimento espiritual dos nossos alunos. Então, se nós temos objetivos tão nobres, que superam em muitos esse que falei da área de concurso, muito mais nós devemos cumprir com esse papel dado por Jesus, de sermos sal da terra, luz do mundo, de alcançarmos o coração do nosso aluno. Isso não quer dizer que estamos minimizando o conteúdo que será transmitido. É fundamental, como já falado, a preparação de uma aula, recursos. Não é à toa que nós temos nos dedicado à leitura de obras e mais obras. Entretanto, precisamos saber que na nossa tarefa de ensinar, na nossa tarefa de discipular, precisamos ter em mente o desafio de sermos sal da terra, de salgar, de contagiar com a nossa maneira de viver, com o nosso exemplo, com as nossas vitórias, com a nossa experiência, e impulsionar nossos alunos a darem o seu máximo, a crescerem, a se expandirem nos desafios que ele tem em sua vida.